Olá, Flávia, olá a todos. Eu estou aqui com a Cristina Pieretti do meu lado. Ao longo do ano, né, e durante os últimos meses, ela concedeu várias entrevistas falando sobre esse esquema na prefeitura, né, que veio aí, a população viu o final dele com a operação do GAECO nessa segunda-feira. A Cristina foi uma das principais denunciantes. Foi através de toda a documentação, de todas as provas que ela organizou, né, que todos esses documentos foram levados à CPI ali da Câmara e também para o Ministério Público. Então nós vamos conversar aqui com ela para entender exatamente, detalhadamente, como se deu todo esse esquema de corrupção na prefeitura. Ô, Cristina, primeiro inicia esclarecendo para a gente qual foi a primeira denúncia, como começou tudo isso. A primeira denúncia foi em relação a 2 milhões que a Sanetran, que é a empresa que colhe lixo da nossa cidade, tinha ganhado de aditivo da Prefeitura de Rolândia, assinada pelo então indiciado Lucas Fernandes da Silva, que é o procurador jurídico da Prefeitura, e através dessa denúncia várias outras foram acontecendo. E fala pra gente, foi através dessa denúncia que culminou outras denúncias e você acabou participando aí, mostrando esses documentos, né? E facilitando a abertura da CPI, né? Explica pra gente. Logo em seguida eu denunciei a prefeitura à empresa Metalmax e junto com ela entreguei alguns documentos, mas ainda eram poucos em relação à Visa Transporte. Em relação à Metalmax eu já tinha conhecimento que eles tinham colocado um vidro no posto de saúde da vila e que a prefeitura não tinha licitação para isso e que foi através do empresário da Metalmax que ele contratou essa empresa e colocou o vidro lá e que o próprio Vitor, que é o assessor-chefe de gabinete, também teria solicitado propina mesmo desse dinheiro. Cristian, então, diante dessa informação, você acaba de confirmar para a gente que o chefe de gabinete, o Vitor Garcia, ele estava tentando, na verdade, receber aí uma propina até do Caixa 2, até do que já era irregular. Sim, isso foi delatada pelas pessoas que fizeram delação premiada. Eu tinha, inicialmente, o meu depoimento, eu relatei a história da irregularidade, da improbidade contra ao vidro, mais 2 pessoas que fizeram delação premiada, que são minhas testemunhas citadas no processo, relataram isso e o próprio empresário da Metalmax relatou isso ao Ministério Público. E a partir de qual momento que você analisou todas essas provas, né, a seriedade de todos esses documentos e viu que isso não podia ficar só no Ministério Público e deveria sim ir para a Câmara dos Vereadores? O vereador João Ardigo estava investigando um recurso vinculado da prefeitura que chama COSIPA, que é o dinheiro da iluminação pública, já fazia 1 ano. E dentro da delação e dos acompanhamentos das denúncias do Marcos da Metalmax e dos meus delatores, então apareceu indícios de que o Vitor cobrava propina até do dinheiro da COSIPA, do dinheiro que era dos postes, que até pagaram o almoço para o Beto Richa com esse dinheiro. Então, como o João Ardigo já estava há muito tempo pesquisando esse dinheiro, e eu tive uma prova concreta, que foi um áudio que me foi enviado por um delator e que o Ministério Público também teve conhecimento, em que o meu delator conversava diretamente com o Marcos da Metalmax e perguntava para ele: Marcos, até do dinheiro da COSIPA você tem que pagar para o Vitor? E o Marcos falava: sim, até do dinheiro da COSIPA eu tenho que dar o patrocínio do Vitor, que é o nome da operação, né? E daí o meu delator continuou com a conversa, e isso tudo foi gravado pelo meu delator. E ele falava: mas e dessa nota aqui, você vai entregar essa propina para o Vitor, essa patrocínio para o Vitor? Sim, até desse dinheiro aqui, tudo eu tenho que dar 10% ao Vitor. O Cristine, conforme, né, as investigações começaram ali na Câmara, foram surgindo outras coisas, né? A partir de qual momento você viu que era ainda mais sério e levou esse assunto para o GAECO? Na verdade, não fui eu que levei para o GAECO. Eu entendi que isso era grave. Eu tive uma audiência no fórum e a doutora Lucimara me intimou para que ela pudesse me ouvir. Ela falou: Cristina, você pode ir na minha sala para que eu possa colher seu depoimento? Então, eu fui intimada pelo Ministério Público, fui até a sala da doutora Lucimara, prestei meu depoimento e comecei a entender que aquilo, então, era muito grave, porque a doutora me fez muitas perguntas relacionadas, assim, ela queria que eu especificasse nos mínimos detalhes tudo aquilo que eu queria saber. Quando eu tive acesso a esse áudio, que foi
todos, um na quinta, outro na sexta, foram dias muito próximos. Eu telefonei ao vereador João Ardigo e falei: João, eu tenho agora a prova concreta que você precisava sobre o desvio de recurso do dinheiro da COSIPA e eu preciso falar com você. Aí, na hora, o João ficou muito assustado, que já fazia muito tempo que o João estava procurando esse dinheiro. E ele me falou assim: então vai mais na Câmara à tarde, mais rápido que você puder, que a gente conversa. E eu fui à Câmara e na sala do João Ardigo, eu mostrei o áudio para ele. E aí o João falou: Cristina, isso é muito grave e eu preciso chamar outros vereadores. Então, na hora, foi chamado o vereador Alex Santana, o Reginaldo Silva e o Rodrigo. E eles, então, entenderam que deveriam chamar o procurador da Câmara, né, o advogado da Câmara. Então, veio o doutor Anderson até a sala e o doutor Anderson, então, nos orientou que aquilo se chamava corrupção ativa, que até o momento a gente não tinha noção do nome, do que significava aquilo, e que era propina mesmo. E a partir de os vereadores, com muita seriedade, pediram o áudio para mim, eu passei o áudio para eles, e eles marcaram, então, uma entrevista com o Ministério Público e foram até a doutora Lucimara. Na próxima semana eu tinha pedido para a doutora Lucimara um prazo maior para entregar uns empenhos da educação no valor de R$700 mil, porque era uma coisa muito grande que eu tinha que imprimir, eram cerca de 300 folhas, e eu precisava de um tempo maior para entregar isso. Na próxima semana eu entreguei os 700 mil de empenho para a doutora Lucimara e o nome de algumas testemunhas que vão aparecer no decorrer do processo, que eu não sei se eu ainda posso falar. Algumas fizeram delação premiadas, outras não precisaram porque não eram criminosos, eram só os colaboradores do processo. E a partir desse momento, chegou um dia que as minhas testemunhas foram depor e eles tomaram um susto, porque não era mais a doutora Lucimara que estava na sala, era o promotor do GAECO, o Renato de Lime Castro. E aí as testemunhas começaram a também acreditar que tudo aquilo era muito importante e muito grave.